Jean Marco de Vargas está na área e chegando com informação. E também com a segunda entrevista do nosso projeto de quarentena. Desta vez, a convidada é uma profissional que, além de admirável, é um tanto quanto inspiradora. Karina Ávila, a primeira correspondente internacional do Brasil na Islândia, esteve conosco contando como foi a experiência dela cobrindo a seleção islandesa pré-Copa do Mundo de 2018. E além do futebol e do próprio jornalismo, ela também destacou algumas curiosidades pessoais que se surpreendeu no país europeu. Eu me chamo Jean Marco de Vargas, jornalista, e você está no meu canal. Não deixe de se inscrever e me acompanhar nas redes, dando aquela força que você sabe que é muito importante. E lembre-se, criticidade e ética informativa são os pilares da nossa profissão. Vamos para o vídeo. Olá, Karina, tudo bem? E aí, tudo bom? E você? Tudo jóia. Consegue ouvir direitinho aí? Tá saindo som? Sim, tá tranquilo. E o áudio, tá bom aqui? Tá bom, super jóia. Como é que estamos por aí, essa quarentena? É, tô revezando, né? Trabalhando presencialmente, às vezes eu fico de home office, hoje eu pude trabalhar de casa. Ah, coisa boa. Então tá, sem mais delongas, então, salve, salve, pessoal. Sejam muito bem-vindos a outra live aqui no nosso programa de entrevistas. Hoje nós falaremos a respeito de uma pauta voltada ao exterior. Trata-se do jornalismo internacional, os desafios de uma correspondente esportiva. E para compor aqui nossa entrevista, estamos com Karina Ávila, ela que é repórter, produtora e editora na Rede Globo em Brasília e foi a primeira jornalista brasileira como correspondente internacional na Islândia. Karina, te agradeço imensamente a participação aqui na nossa live. Um prazer imenso ter a sua presença. A gente sabe que não é assim de uma hora para outra, né? Com a disponibilidade, toda a correria. Gratidão imensa. Eu que te agradeço pelo convite, vou adorar trocar essa ideia com você. Ah, coisa boa. Então, para começo de conversa, como de costume, com nossos entrevistados, vou pedir para você falar um pouquinho a respeito, né, da sua pessoa, com o que você trabalha, para o pessoal ainda que não te conhece, por favor. Você me apresentou super bem, né? Falou, foi uma apresentação bem completa, mas como você disse, eu sou jornalista esportiva. Atualmente eu trabalho na TV Globo, em Brasília. E eu entrei na Globo através do projeto Passaporte, que é um projeto que selecionava correspondentes internacionais para cobrir Copa do Mundo e Olimpíada. E a minha edição selecionava correspondentes para a Copa de 2018. E aí eu já entrei na Globo já com essa missão de ser correspondente, fui enviada para a Islândia, acabei cobrindo os países nórdicos, né, a Dinamarca, a Suécia, pude fazer umas reportagens especiais na Espanha também. Então foi um começo bem diferente assim, né, do que a gente vê. E aí quando eu voltei para o Brasil, eu fui chamada pela Globo daqui de Brasília, que é a minha cidade natal, já tinha sido estagiária aqui, já conhecia todo mundo aqui. Então eu só voltei para casa mesmo. E já partindo então para a nossa pauta de hoje, conta pra gente um pouquinho como é que foi o seu ingresso como correspondente na Islândia, como é que surgiu a ideia, a vontade em se candidatar ao Passaporte Sport TV? Eu sempre fui completamente apaixonada por esportes, né? E trabalhar com esporte era um sonho muito grande, desde pequenininha. Eu praticava esporte e quando eu não estava praticando, eu estava consumindo programas de esporte na TV. E eu vendo esses correspondentes, eu pensava, caraca, deve ser o melhor emprego do mundo. Você tá trabalhando numa Copa do Mundo, numa Olimpíada. Para mim era um sonho, mas era um sonho muito distante, completamente inalcançável, né? E aí, em 2009, o Sport TV começou o projeto Passaporte Sport TV. Nessa época, eu via as propagandas eram assim, o emprego dos sonhos. Eu pensava, meu Deus, eu vou poder realizar esse sonho, eu pude começar a sonhar, né, com isso. E aí eu entrei na faculdade, muita gente também louco com esse programa. Eu tive alguns veteranos que passaram em edições anteriores, então era algo muito palpável, assim, era um sonho muito grande. E aí eu entrei no jornalismo esportivo. Minha primeira experiência foi como estagiária da editoria de esportes do Correio Brasiliense.
Depois eu fui estagiária no Globo Esporte, e aí acabou o meu período de estágio, e aí eu voltei para o Correio Brasiliense, só que para editoria de cidades. E aí, nessa época, a Globo abriu, em parceria com o Sport TV, o projeto Passaporte, e aí eu vi, nossa, é agora, é a minha chance. Um dos pré-requisitos era que a gente tinha que ter, no máximo, 3 anos de formado. Então, era realmente voltado para a galera recém-formada, o pessoal que estava começando agora. E aí eu me inscrevi, mas ao mesmo tempo, né, que eu sonhava muito com isso, eu também sabia que era muito difícil, porque era muita gente tentando, gente do Brasil todo, muita gente muito boa. Eu tive contato com muitos dos participantes, rolaram dinâmicas de grupo, depois algumas provas no Rio de Janeiro, né? A gente teve que viajar para lá para fazer algumas provas lá. E eram pessoas incríveis. Então, para mim, era muito difícil que eu fosse uma das 6 selecionadas, né? Eles disseram pra gente que foram 5.000 inscritos do Brasil todo para 6 vagas. E aí eu fui fazendo uma prova de cada vez, foram 10 provas, 6 meses de processo. E aí, no final das contas, eu fui uma das selecionadas. Foi a realização do maior sonho da minha vida. E aí a gente não sabia ainda para onde a gente ia. Então a gente foi para o Rio para ter um treinamento, porque a gente ia ser enviado completamente sozinho para algum país. A gente ia ter que filmar, gravar, editar, entrar ao vivo, escrever para o site. A gente ia ter que dominar todos os processos da reportagem do início ao fim. Então a gente passou 6 meses em treinamento, aprendendo a mexer nas câmeras, no programa de edição, no Live View, que a gente usa para entrar ao vivo. E aí, depois desses 6 meses, eles disseram o destino de cada um de nós e me disseram que eu iria para a Islândia, que eu tinha a missão de apresentar a Islândia para o Brasil. Era a primeira vez que um país com menos de 1 milhão de habitantes participava da Copa do Mundo. É um país estreante, é um país que não tem nem futebol profissional. Então, a minha missão era mostrar como é que a galera joga bola lá, como é que é o futebol no gelo, como é que eles conseguiram essa classificação inédita. E aí eu fui parar lá, pertinho do Polo Norte. E diante de todo esse processo preparatório, não só com você, mas com todos os outros candidatos, tinha então essa questão voltada à preparação para todo mundo saber como editar, como produzir, porque vocês iam literalmente sozinhos para nações totalmente desconhecidas por vocês, assim. Sim, o objetivo do passaporte, inclusive, era formar profissionais multiplataforma. Profissionais que dominassem todas as áreas ali daquele processo, né, de produção de reportagem. Porque antigamente, naquela época em que o jornalismo ainda era muito conservador, as pessoas elas só desempenhavam uma função. Elas só desempenhavam a função que estava ali no crachá delas. Então, se a pessoa era produtora, ela só sabia produzir, ela só produzia. Se a pessoa era repórter, a única coisa que ela fazia era fazer a reportagem. Se uma pessoa era editora, ela só editava. E o passaporte começou com essa formação de profissionais multiplataforma. Profissionais que iriam se virar em todas as funções. Eles queriam isso, formar pessoas que, sei lá, eles estão precisando de um editor ali naquele momento. Eles colocam aquela pessoa ali. Ah, mas a gente está precisando de produtor agora, a gente está sem produtor. Aí pega aquela pessoa e põe na produção. Uma pessoa que esteja preparada para jogar em todas as posições ali. Esse foi um dos objetivos. E foi um dos objetivos da minha vinda para Brasília também, né? Trazer essa ideia multiplataforma, essa filosofia multiplataforma para o ambiente daqui. Uhum. E antes, inclusive, de partir a respeito mais de assuntos voltados à sua experiência profissional, eu queria te perguntar, diante de tudo que você viveu na Islândia e observando hoje o trabalho de outros correspondentes no exterior, voltado principalmente também à editoria de esporte, o que você considera, quais habilidades você considera as principais que um jornalista deve ter para estar bem preparado a atuar internacionalmente? Eu acho que uma das principais é saber se virar. Principalmente quando você está completamente sozinho em algum lugar. Você tem que saber se virar. E os perrengues, eles são muitos. E você tem que entregar aquele material. Eu não podia falar assim, tá nevando muito, tá -20, não posso, sinto muito. Eu não podia falar isso, eu tinha que entregar. Então, assim, eram quilos de equipamento, era um frio gigantesco, era problema de internet, eram inúmeros fatores. Um dos fatores, por exemplo, os ventos na Islândia, eles chegam a 100 quilômetros por hora, é realmente muito forte. Eu não sei se você já viu esses vídeos das pessoas tentando atravessar a rua e o vento puxa, a galera caindo no chão por causa do vento, é desse jeito lá.
E aí, toda vez que eu ia pro lado de fora para fazer alguma gravação, eu botava a câmera em cima do tripé, o vento derrubava o tripé. Aí eu botava a câmera, o vento derrubava o tripé. Então eram muitos perrengues, assim. Mas não dava para eu falar assim, gente, não vou entregar hoje o material que vocês pediram. Você tem que saber se virar, então tem que ter muita resiliência. Não dá para desistir. O primeiro jogo da Copa da Islândia, Islândia e Argentina, aquele empate que teve até, o goleiro até defendeu um pênalti do Messi, foi incrível, assim, a galera achou que a Islândia tinha ganhado a Copa naquele dia. Naquele dia eu ainda não tinha recebido o Live U, que é o aparelho que a gente usa para entrar ao vivo. Esse aparelho a gente conecta na câmera e aí tudo que a câmera está filmando, esse aparelho, né, manda esse sinal para o Brasil. Então, tudo que a câmera está mostrando ali, o sinal está indo para o Brasil. Na época eu ainda não tinha recebido esse aparelho, então eu estava fazendo minhas entradas ao vivo por Skype, no computador. E aí eu fui ver esse jogo na rua, num frio, tava 0 grau, 2 graus, assim, tava bem pertinho de uma temperatura negativa, tava chovendo muito, e eu com aquele computador ali me pediram entrada ao vivo na Globo News, no Sport TV, na Globo, e eu não tinha onde apoiar o meu computador. Eu estava acompanhando a festa na rua e eu não tinha onde botar o computador para fazer a entrada ao vivo. Então eu ficava parando as pessoas que estavam ali torcendo, comemorando. Eu parava e falava, por favor, você segura o computador assim na minha frente por 15 minutinhos. E aí tinha gente que não queria, mas tinha gente que topava e ficava lá 15 minutos segurando o computador. Na minha entrada da Globo News, o cara tava lá segurando o computador. Eu tava ao vivo e começou a chover muito. E aí o computador apagou e a minha entrada foi cortada no meio, assim, por causa da chuva. Então eram muitos perrengues, mas tem que ter muito essa vontade mesmo de entregar essa resiliência, esse foco e não desistir. Para você ser correspondente internacional hoje em dia também, você tem que ter o inglês. O inglês é fundamental. E se puder ter um outro idioma também é muito bom. No passaporte, eles exigiam o inglês fluente e um segundo idioma, pelo menos intermediário. Então, todo mundo tinha que falar inglês fluentemente. Inclusive, nas provas, foram 3 provas só de inglês. E aí, a gente também tinha que ter um segundo idioma intermediário. E aí, como eu morei um tempo na Espanha, também eu tinha o espanhol. Mas é fundamental também ter os idiomas para você ser correspondente. Na Islândia, eu me comunicava só em inglês. Lá todo mundo fala inglês, então foi bem tranquilo em relação a isso. E como aconteceu essa sua adaptação, principalmente nos primeiros dias que você esteve lá, diante de todas as adversidades que você acabou presenciando, tanto voltado ao clima, tanto voltado ao comportamento das pessoas? Como é que foi esse entrosamento cultural? Foi até bem tranquilo, assim, porque o pior foi o frio mesmo. Mas em relação às pessoas, foi incrível, porque é outro mundo lá. Falando, por exemplo, da questão da igualdade de gênero. A Islândia é o país mais igualitário do mundo. O Fórum Econômico Mundial publica todo ano o relatório anual de desigualdade de gênero e já vai fazer 15 anos que a Islândia está no topo dos países mais igualitários. E as diferenças eram gritantes, assim. A educação mesmo, o respeito, a forma como eu era tratada, era algo incrível. A segurança do país, a Islândia é o país mais seguro do mundo também. Me falaram, né, lá tinha uma construção assim que eu sempre passava na frente, eu não sabia o que era. E aí eu perguntei um dia para uma brasileira que eu conheci lá, ela falou, essa é a cadeia da Islândia, mas ela está desativada porque não tem nenhuma pessoa presa aqui no país. Não tem crime, é super seguro. Quando eu cheguei lá, eu tava com um problema na tranca da minha porta. Minha porta não trancava. E eu dormia morrendo de medo. Eu morava numa casinha mesmo, eu morria de medo de alguém entrar e fazer alguma coisa comigo lá. E aí um dia eu falei com essa minha amiga brasileira, falei, cara, tô morrendo de medo de alguém entrar lá, fazer alguma coisa comigo, de um homem entrar e me estuprar, aquelas coisas que a gente começa a pensar aqui no Brasil, né? Ela falou assim, Karina, fica tranquila que aqui na Islândia não existe isso, não existe ladrão, não existe assassino, não existe estuprador. O máximo que pode acontecer é uma pessoa bêbada entrar sem querer, te pedir desculpas e ir embora. Mas não tem isso, você não precisa se preocupar. Então era muito seguro, assim. O frio também foi tranquilo no sentido de que na minha casa e nos espaços fechados eu não passava frio.
É tudo muito preparado lá. Minha casa era totalmente aquecida. Tinha aquecedor no piso, nas paredes. Tinha aquecedor até na tampa do vaso sanitário. Aquecedor para você pendurar a toalha. Porque se não tiver aquecedor, a toalha não seca nunca. E ela fica mofada. Então, dentro dos espaços fechados, eu não sentia frio. O frio mesmo era do lado de fora, quando eu tinha que passar horas gravando. Aí dava um desespero, assim. Às vezes parecia que a mão ia cair, os lábios congelavam e eu não conseguia falar direito. Mas aí também fui aprendendo a me proteger, botava mais de uma luva, botava 10 casacos, mais sobretudo. Fui aprendendo a me aquecer também. Ah, que joia, uma experiência e tanto mesmo. Fica marcado pro restante da vida. Isso é muito importante. E até ligado a isso, também queria te fazer um questionamento voltado a essa atuação jornalística no exterior. Como você observa hoje, até por mais que seja uma visão ampla, assim, a questão da oportunidade para o ingresso como correspondentes internacionais dos jornalistas aqui no Brasil? Como você observa essa oportunidade deles estarem saindo? O mercado acolhe muito? Há muita essa possibilidade? Como é que você analisa? Eu acho que o que está acontecendo mais agora é a pessoa não ir contratada por uma empresa. Ela vai morar em algum país e aí ela avisa para a galera, olha, estou morando aqui na Itália. Se vocês precisarem de alguma coisa, pode contar comigo. E aí são esses contratos de PJ mesmo, contratos pelo serviço que a pessoa faz, freelas. É o que mais acontece com correspondentes internacionais hoje em dia. Porque muitas vezes os jornais, os programas televisivos estão precisando de alguma pessoa que esteja em determinado local para passar aquelas informações e eles precisam de um jornalista confiável. E muitas vezes eles não pegam alguém que está aqui no Brasil e mandam para outro país, às vezes nem dá tempo de fazer isso. Então, se eles já têm os contatos de pessoas que estão nesses países e que têm esse preparo para fazer matérias, fazer reportagens, para fazer uma entrada ao vivo mostrando a situação ali do local, eles já acionam essas pessoas. Então, a maioria dos correspondentes que eu conheço são pessoas que foram morar fora e aí fizeram os contatos, avisaram para empresas aqui no Brasil, mandaram currículo e aí elas fazem esses trabalhos de freela mesmo. Hoje em dia está mais difícil a empresa, você ser contratado aqui por uma empresa e a empresa te enviar. Agora já tá mais complicado, né? Mais esse trabalho de PJ mesmo. Entendi. E até aproveitando o gancho agora da pergunta, ler alguns comentários que o pessoal está interagindo. O Felipe Monteiro perguntou aqui para você quais outros países você conheceu. Chegou a ir em algumas outras nações por lá? Durante o passaporte, eu pude viajar bastante. Eu também fiquei responsável por cobrir a Suécia e a Dinamarca, que estavam participando da Copa. Então, eu passei um mês na Suécia também, fazendo reportagens especiais por lá. Foi muito bacana, porque quando eu fui, fazia o quê? 60 anos 60 anos, né, do primeiro título do Brasil na Copa de 58. Então, e o título tinha sido na Suécia, né? Contra a Suécia. Então, eu pude fazer umas matérias especiais sobre esse título do Brasil. Fui no estádio Hassunda, que foi onde o Brasil levantou o título de campeão do mundo pela primeira vez. Conheci também jogadores daquela época que ainda estão vivos. E aí voltava para a Islândia. E aí, quando a Islândia foi eliminada da Copa, eu fui mandada para a Dinamarca, que ia jogar as oitavas de final contra a Croácia. E aí a Dinamarca foi eliminada. E aí eu fui mandada para a Suécia, que chegou até as quartas de final. E aí eu também, antes da Copa do Mundo, eu pude cobrir a torcida do Real Madrid na final da Champions League. Então pude ir para Madrid fazer reportagens lá. E pude também fazer uma reportagem em Sevilha, que eu queria muito fazer desde a época que eu fiz intercâmbio lá. Durante a faculdade eu fiz uma graduação sanduíche, morei um ano em Sevilha, estudei jornalismo lá na Universidade de Sevilha. E eu queria muito fazer uma matéria com o Pintinho, que é um ex-jogador do Fluminense. Ele brilhou no Fluminense na década de 70, jogou na seleção brasileira, foi uma das engrenagens da máquina tricolor.
E o Pintinho mora lá em Sevilha há muitos anos. E aí, quando eu voltei do intercâmbio, eu comentava com os meus amigos torcedores do Fluminense que o Pintinho morava lá. Eles ficavam loucos, assim, porque ninguém sabia o que tinha acontecido com o Pintinho. E aí, nessa época, eu pude ir lá em Sevilha e fazer uma reportagem mostrando a vida do Pintinho lá agora. Ele é tratado que nem rei, ele é parado por todo mundo nas ruas, ele é ídolo lá. E ele, até hoje, lá em Sevilha. Tá lá. Ele jogou muitos anos no Sevilha, né? E aí ainda voltou pro Fluminense, mas aí já não estava rendendo muito, aí voltou para Espanha, encerrou a carreira dele lá e ficou. Casou com uma espanhola e tá lá até hoje. Se fixou por lá. É. Pessoal seguindo aqui, interagindo, mandar um abraço pro pessoal todo, Thiago Nascimento, Daniel de Lima, Neila Ana, todos nossos telespectadores aqui interagindo também com a live. Um abraço para todos. Karina também, o pessoal chamando bastante aqui ela. Mandar um abração para geral aí, são muitos comentários, muita gente entrando. Às vezes acaba ficando um pouquinho difícil de acompanhar. Mas Valeu, gente. é isso aí. Mas então agora voltado a falar um pouquinho a respeito da noção que você tinha antes de ir para a Islândia, uma visão assim do que era ser correspondente em comparação à sua profissional após essa experiência no mercado internacional. Diante de toda essa vivência que você teve no exterior, o que você considera quais os principais deveres de uma correspondente hoje, trabalhando fora para trazer a notícia aqui para o Brasil? Cara, eu acho que quando você está em outro país, quando você é correspondente, tudo é pauta. Tudo é interessante, tudo é novidade. E tem muitas histórias incríveis pra gente contar. Eu voltei ainda triste porque em 6 meses eu não consegui fazer todas as pautas que eu queria ter feito, eu não consegui contar todas as histórias que eu queria ter contado. Então eu acho que uma pessoa que está em outro país, né, que tem essa oportunidade de estar contando histórias de outro país, para cá é um contador de histórias, é uma pessoa que está ali mostrando outra realidade, está mostrando, tá pegando aquele olhar brasileiro, né? Aquele olhar que a gente tem pela nossa cultura e tendo aqueles choques culturais em um outro país e mostrando para gente todas essas novidades, todas essas curiosidades, essas diferenças. Eu acho que é muito interessante. Eu fiz reportagens lá, por exemplo, sobre a alimentação dos islandeses, e essas reportagens acabavam repercutindo bastante. Lá, por exemplo, eles comem tubarão podre. É o principal prato deles, a comida mais famosa da Islândia é o tal do tubarão podre. E eles ainda avisam que a gente tem que tomar cuidado, porque é comum ter ânsia de vômito, a galera vomitar, passar mal. E esse é um dos pratos típicos deles. Então eram pequenas curiosidades, assim, que acabavam chamando a atenção das pessoas aqui no Brasil, porque é muito diferente do que a gente está acostumado. Lá, por exemplo, falando do futebol, eles só começaram a se desenvolver de 20 anos para cá, porque eles começaram a ter campos com grama sintética, que tem aquecedores embaixo que derretem a neve nos meses mais frios do ano. Porque antes disso, antes desses campos, eles só podiam jogar em cima da neve, não conseguiam treinar bem, era em cima do gelo, ou daquele resto de grama que ficava queimado pela neve mesmo. Então, esse tipo de coisa, por ser muito surreal para a gente, né, muito diferente da nossa realidade, isso chama muito a atenção. Eu já vi alguns correspondentes, por exemplo, que têm dificuldades para encontrar pauta, para contar história, mas eu acho que o que mais tem quando a gente está em outro lugar é história para contar, é pauta para fazer. E claro, a gente tem que sempre contar com muita responsabilidade, ouvir todos os lados, tem aquele negócio da imparcialidade também. E acho que o que mais pesa numa cobertura em outro país é essa curiosidade mesmo. Essa curiosidade, essa vontade de mostrar para as pessoas do seu país como as coisas onde você está são tão diferentes e tão curiosas. E você até tinha comentado a respeito da questão, por exemplo, dos aquecedores no gramado que eles têm lá na Islândia. Como é que você acompanhou a transformação do esporte diante do que você já sabia a respeito do país, nesse âmbito esportivo, até o momento que você ficou lá? Como é que você acompanhou, principalmente, tanto voltado ao futebol, assim como a outras modalidades? Eu cheguei lá
com esse objetivo de descobrir como a Islândia tinha conseguido se classificar para a Copa do Mundo. Antes da Islândia, o menor país a ter participado de uma Copa tinha sido Trinidad e Tobago, que tem 1.300.000. A Islândia tem 1 milhão a menos de habitantes, são 300 mil habitantes. Então eu cheguei com essa missão de entender mesmo o que tinha acontecido nos últimos anos, qual tinha sido esse investimento da Islândia no futebol, que já tinha chamado muito a atenção na Eurocopa de 2016, que a Islândia chegou como uma seleção estreante também, empatou com Portugal, de Cristiano Ronaldo, que acabou sendo a campeã da Eurocopa, eliminou a Inglaterra nas oitavas de final. Então a Islândia chegou, assim, era quem é esse país que chegou agora do nada e que está indo tão longe? E uma das coisas que mais me chamaram a atenção nessa parte do investimento, né? Como eles conseguiram fazer isso, um país que não tem futebol profissional, é um país onde o campeonato islandês ele é completamente amador. E algo que foi feito que eu achei interessantíssimo. Isso é possível também porque é um país pequeno, né? Mas o governo islandês, ele dá estrutura, ótima estrutura de treinamento para todos os clubes. Todos os clubes da Islândia têm estrutura de ponta de treinamento. E, em contrapartida, os clubes que recebem essa estrutura, eles têm que acolher todas as crianças ali do bairro, ali da região, depois da escola, gratuitamente. Então, as crianças estudam de manhã, depois elas saem da escola e vão para o clube praticar esportes. Elas ficam a tarde inteira no clube. Não só esportes, elas têm aula de música, aula de costura, aula de marcenaria. E aí elas ficam a tarde inteira ou jogando xadrez, ou jogando futebol, ou jogando handball, numa estrutura de ponta, que é a estrutura que os times da Islândia, né, do campeonato islandês, usam. Então, isso deu muito certo. Investir no esporte da base mesmo, né? As criancinhas desde pequenas saindo da escola e passando a tarde praticando esporte em estrutura de ponta, que é fornecida pelo governo. Então, esse investimento foi algo que fez crescer muito o futebol na Islândia. Como eu falei também, os campos aquecidos fizeram muita diferença, porque antes disso eles não tinham onde treinar, onde jogar bola. Então, eles têm campos com medidas oficiais, completamente cobertos, então pode estar chovendo, pode estar nevando, eles podem treinar o ano inteiro. Antes eles não treinavam o ano inteiro, né? Eles não tinham estrutura, eles não tinham espaço para isso, né? Então, e a torcida islandesa é algo surreal, né? Eles ficaram muito famosos na época da Eurocopa e depois na Copa do Mundo, por causa do grito Viking que eles fazem, aquela Thunderclap, né? A palma do trovão. A torcida é muito engajada. Para a Copa do Mundo não teve ingresso para quem quis, era muita gente tentando ir. Na Eurocopa, 10% do país viajou para a França para torcer para a Islândia lá. Na Copa do Mundo, 20% do país solicitou ingresso para ir para a Rússia assistir a Islândia na Copa. Então é uma torcida que estava realmente muito apaixonada. Quando eu cheguei lá, eles já tinham essa estrutura, né? Os clubes já tinham essa estrutura de ponta, já tinham os campos de futebol aquecidos e cobertos. O que me coube fazer foi contar essa história, né? Fazer as entrevistas com os responsáveis pelos clubes, com os responsáveis, né, do governo islandês pela montagem de toda essa estrutura, com os jogadores, com as crianças que usufruem daquilo, com os pais. A Islândia também investiu muito em treinadores capacitados. Eu fui fazer lá, eu fiz uma matéria que chama Islândia em Números. E fazendo os cálculos, a Islândia tem um treinador com certificado da UEFA para cada 340 cidadãos. É muito treinador. Então, as crianças, elas estão treinando, não é com qualquer professor, elas estão treinando com um treinador que tem certificado da UEFA, desde cedinho, desde os 3 anos de idade. E isso tem dado muito certo. E, respectivamente, sobre todos esses investimentos que o governo local fez, tanto por parte dos treinadores, assim como também para melhorar a condição das equipes, os treinamentos, como é que era a reação da torcida, da população local ao ver o esporte deles sendo bem valorizado? Até que chegou na época da Eurocopa também, em 2016, se eu não me engano, que eles foram foi uma das melhores colocações daquela época, chegaram às quartas de final, pelo que eu consigo me lembrar. Como é que foi o acompanhamento da população em relação a todos esses investimentos financeiros?
Cara, eles ficam emocionados e muito orgulhosos em relação a essa estrutura. Para eles é algo normal. Para eles é algo. O governo tem que investir mesmo. Para eles não é algo surreal. Para eles é o que faz sentido. É o governo investir em estrutura de qualidade para que eles paguem o imposto, para que os filhos deles possam também praticar esportes enquanto os pais estão no trabalho. Para eles isso era algo normal. Agora, chegar à Copa do Mundo, isso para eles foi algo surreal, assim. Eles são muito apaixonados. Então, muitas vezes eu contava para eles o que eu estava fazendo ali e eles se emocionavam falando da seleção deles, que tinha chegado a uma Copa do Mundo, né? A seleção deles estava na elite do futebol mundial. Então, eles são muito apaixonados, muito engajados, eles lotam o estádio, o principal estádio da Islândia, que fica em Reykjavik, chama Laugardalsvöllur. Em todos os jogos da seleção islandesa, desde 2010, ficou completamente lotado o estádio. Eles comparecem mesmo, eles apoiam mesmo. Para eles foi uma emoção muito grande. E no primeiro jogo da Islândia, né, contra a Argentina, o empate, cara, para eles a Copa já podia ter acabado ali. Quando o goleiro defendeu o pênalti do Messi e a Islândia conseguiu empatar com a Argentina, para eles a Copa podia ter terminado ali. Eles passaram a noite em festa comemorando como se eles tivessem vencido a Copa do Mundo. E quando a Islândia não conseguiu se classificar para a próxima fase e os jogadores voltaram, eles foram recebidos como heróis. Eram multidões recebendo os jogadores no aeroporto. Teve aquele desfile em cima do trio elétrico, ali em cima do caminhão, e a torcida levando os jogadores. Foi algo arrepiante. Eles foram os grandes heróis, porque só deles estarem ali na Copa já era um grande motivo de alegria para as pessoas. E eles, ao mesmo tempo que eles estavam acompanhando a seleção masculina na Copa do Mundo, em 2018 também estavam rolando as eliminatórias da Copa Feminina, que ia ser em 2019. E eles acompanhavam os jogos da seleção feminina com a mesma empolgação que eles estavam acompanhando a seleção masculina que estava na Rússia. Então era muito comum eu chegar em algum pub, em algum bar, e tá lotado de gente assistindo um jogo da seleção feminina e torcendo, gritando, vibrando com a mesma empolgação que eles torciam para a seleção masculina. E eles sabem os nomes de todas as jogadoras, eles sabem a posição de cada uma, eles sabem a escalação da seleção feminina, enquanto aqui no Brasil a maioria das pessoas só sabe Marta, Formiga e Cristiane, e não conhece as outras jogadoras, não acompanham as competições. Lá eles sabiam tudo, tanto das seleções masculina quanto da feminina. E até direcionado esse tópico, agora, antes de fazer a pergunta aqui que o pessoal, as perguntas que o pessoal está mandando, eu queria te perguntar, diante de toda essa vivência, as coberturas em estádio, como é que foi para você ser literalmente uma jornalista 360, ter que lidar com produção, com edição, com a reportagem muitas vezes, não só a apuração da notícia, mas a produção, não sei se o pessoal te passava as pautas ou você que buscava conteúdo igualmente a transmitir para cá, como é que foi essa adaptação? A maioria das pautas eu sugeria. Quando eu fui para lá, eu fui com essa missão de fazer grandes reportagens. Esse era o objetivo. Você vai fazer grandes VTs, mostrando a evolução da Islândia no futebol. Era mais. Eles falavam, não se preocupa que você não vai ter muita entrada ao vivo. Porque realmente a Islândia não tem muito assunto factual, né? A gente não vê nos jornais, vamos ao vivo agora na Islândia. Tipo, não tem nada muito importante acontecendo lá que interesse a gente aqui pra gente ter uma pessoa entrando ao vivo de lá sempre. Mas assim que eu cheguei na Islândia, eu fui ao mercado, comprei alguns jornais, eu queria saber o que estava sendo falado na mídia sobre a Copa do Mundo, sobre a seleção islandesa. E aí sentei e fui traduzindo. O alfabeto islandês é completamente diferente do nosso, né? Fui pegando letrinha por letrinha, jogando no Google Tradutor, traduzindo as reportagens. E eu achei uma reportagem super interessante, assim, logo no primeiro dia. E eu pensei, cara, essa reportagem ia ser ótima para o Redação Sport TV, que é um programa do Sport TV que mostra o que está sendo publicado na mídia em outros países, né? Repercute as notícias esportivas na mídia internacional. E eu pensei, cara, para eles deve ser legal. E aí eu mandei essa reportagem achando que eles fossem só mostrar a matéria do jornal e debater lá na mesa. E aí eles falaram, não, beleza, Karina, amanhã você entra ao vivo com a gente para falar disso. E eu fiquei desesperada, eu nunca tinha feito uma entrada ao vivo na minha vida. Eu sou super tímida, eu morro de vergonha.
E aí nossa, eu fiquei louca, assim, fiquei a noite inteira rezando, me preparando, lendo aquela notícia várias vezes para entrar bem. E aí eu fui entrar de casa, né, pelo computador, e eu só ficava olhando em volta, assim, para me tranquilizar, eu falava, Karina, se alguma coisa acontecer, você só se esconde e finge que foi embora. Eu só ficava olhando para ver que eu tava num lugar seguro, e eu pensava, qualquer coisa você só abaixa, se esconde e pronto, acabou. E aí no dia eu acho que tava todo mundo tenso por mim também, porque todo mundo sabia que eu era muito tímida, que eu morria de vergonha. Mas no final das contas, o Barreto já me chamou, era o Marcelo Barreto que estava apresentando, ele já chamou me zoando, falando, Karina, tá muito frio aí, tá abrigada, já começou a perguntar da temperatura, dos ventos, e aí eu já fui trocando essa ideia com ele. E aí no final, quando chegou a hora de falar do assunto sério mesmo, aí eu já estava mais tranquila e deu tudo certo. Mas essa primeira entrada ao vivo foi desesperadora. E aí eu comecei a sempre mandar para eles tudo de diferente que eu via, tudo de novo que eu encontrava. Então, a alimentação dos jogadores islandeses, eles se alimentando com tubarão podre e peixe seco. Eu mandava para eles, aí eles, que legal, vamos mostrar. E aí eu entrava para contar. Então, no final das contas, eu acabei entrando ao vivo pra caramba. Eu fazia entrada ao vivo quase todo dia, mostrando essas novidades da Islândia. E coisas que eu ia percebendo também. Então, até uma matéria sobre cavalo islandês eu fiz, porque os cavalinhos lá, eles são muito pequenininhos, eles parecem pôneis, bem fortes e peludos. E a galera pratica hipismo nesses cavalinhos bem pequenininhos. Então é muito engraçado pra gente, né, que não tá acostumado com isso. São pessoas altas num cavalinho bem pequenininho e eles não deixam aquela raça se misturar. Então eles não deixam cavalos de outras raças, de outros países entrarem na Islândia para preservar a pureza daquela racinha pequenininha deles, que é muito bonitinha, parece um cavalinho de pelúcia, assim. Então isso também deu uma matéria super legal. Eu estava sempre sugerindo. E eu também recebia alguns pedidos. Então, essa matéria que eu comentei sobre a Islândia em números foi um pedido que eu recebi. Eles falaram, Karina, os números da Islândia chamam muito a atenção, né? Será que você não pode fazer uma reportagem pra gente falando sobre esses números? Aí eu fazia também. Mas eu estava sempre observando o que estava acontecendo ao meu redor e sugerindo para eles. Essa questão analítica, perceptiva, sim, pode ser considerada decisiva. Por mais específica que fosse o conteúdo, a sugestão de pauta era válido já para a produção. Sim, você tem que ter um olhar muito apurado mesmo para essas pequenas coisas ali do cotidiano e que chamam a atenção e que podem ser histórias interessantes para quem não está acostumado com isso. Então, nossa, para mim tudo era motivo de história para contar. Por exemplo, eu descobri que eles tinham um aplicativo lá, um aplicativo que eles usam para saber se você não é parente de alguém. Eles usam, quando eles começam a se sentir interessados por alguma pessoa, eles usam um aplicativo para ver se eles não são primos daquela pessoa, para você não pegar um primo seu sem querer, sabe? Porque lá todo mundo se conhece, todo mundo é parente. É uma cidadezinha de interior, parece. E aí eles usam esse aplicativo para evitar possíveis incestos, assim, sem querer. Eles têm, por exemplo, um reality show de gatinhos. É muito legal. 24 horas fica na televisão mostrando um monte de gatinhos, que é para as pessoas adotarem. Aí elas ligam pro reality show e falam: eu quero aquele gatinho que tá ali na piscina. Aí adotam, aí entra outro gatinho no reality. Eram muitas diferenças, assim, para mim era tudo muito divertido, muito engraçado. Era tudo um motivo de história para contar. Ah, que show. Pessoal, segue interagindo aqui. Mariana Fraga Duarte, perfeita. Um comentário direcionado a você, Karina, aí. A Neila Ah, Ana, país top, que máxima essas histórias. A Karina Garcia Lima tem um questionamento que eu também gostaria de abordar posteriormente, mas já vou puxar agora para fazer um gancho com essas questões das diferenças culturais, até de hábitos que você estava ressaltando. Ela escreve assim: fala um pouco para a gente dos desafios em estar no universo esportivo ainda majoritariamente ocupado por homens. Você é ótima. obrigada, me achará. Realmente, o futebol ainda é um ambiente extremamente
masculino extremamente machista, principalmente aqui no Brasil, porque o Brasil é um país extremamente machista e o futebol é um dos principais reflexos disso. E isso foi um choque cultural muito grande para mim, assim, trabalhar com esporte no Brasil e de repente ir trabalhar com esporte no país que é o país mais igualitário do mundo. Essas diferenças ficavam ainda mais discrepantes. Aqui no Brasil, por exemplo, eu sinto que nós mulheres, nós temos que estar sempre provando que a gente sabe. A gente tem que estar sempre provando que a gente entende. Desde pequenininha, quando eu falava que gostava de futebol, era sempre comum que um homem falasse: ah, então explica o que é impedimento. Como se explicar a regra do impedimento me credenciasse para dizer que eu gosto de futebol. Ou então, então diz qual é a escalação do Corinthians de 98. É como se eu tivesse que responder um quiz e provar que eu realmente entendo e provar que eu realmente gosto. E aí, quando eu acertava, ou então quando eu fazia algum comentário pertinente, a reação geralmente era de surpresa, era de nossa, caramba, ela gosta mesmo. Enquanto eu nunca vi falarem para um cara, então explica o que é impedimento. Porque só pelo homem ser homem, as pessoas já assumem que ele gosta. Às vezes ele nem gosta de futebol, mas as pessoas já esperam que ele goste. Então aqui no Brasil a gente tem que estar sempre provando que a gente merece estar nesse espaço. Porque se a gente comete um erro, vão dizer que a gente errou porque a gente é mulher. Então, se eu der alguma informação errada, vão falar, mulher falando de futebol, mulher não entende nada. Mulher não tem que estar ali falando de futebol. A gente vê muito isso, por exemplo, na arbitragem. Quando uma mulher, né, uma árbitra mulher, comete um erro, falam, é mulher, mulher não tem que estar apitando o jogo não, mulher não entende de futebol, mulher tem que estar lavando a louça. Sendo que a gente vê erros de arbitragem constantemente cometidos por homens, só que aí quando é um homem, é um árbitro, aí falam, o jogo foi roubado, o árbitro foi comprado, o cara não se preparou, o cara é incompetente, vão dizer né? Não vão dizer que ele errou porque ele é homem e porque ele não tinha que estar ali. E aí, quando uma mulher erra, acabam generalizando para todas as mulheres. Mulher não tem que falar de futebol, mulher não tem que estar ali. E quando eu cheguei na Islândia, eu comecei a ouvir perguntas que eu nunca tinha ouvido aqui no Brasil. Lá eles me perguntavam o que eu achava do esquema tático de tal time, o que eu achava da transferência de tal jogador. Eles me perguntavam, porque só por eu ser jornalista esportiva, eu já estava credenciada para falar sobre futebol. Então eu dava entrevistas falando sobre a seleção brasileira. E aqui no Brasil nunca me perguntaram nada disso, sabe? E lá eu me sentia ouvida, eu me sentia valorizada. Aqui era sempre aquela reação de surpresa, assim, quando eu fazia algum comentário. Nossa, olha só, ele entende de futebol mesmo. Isso foi bem diferente lá. A questão do assédio também. Lá na Islândia, eu nunca me senti insegura de nenhuma forma. Eu nunca fui assediada de nenhuma forma. No início eu ficava muito tensa, né? Mas depois eu entendi que eu não tinha que me preocupar. Lá eu andava em beco escuro sem medo. Se eu estivesse num beco e visse um grupo de homens nesse beco no meio da madrugada, eu não tinha medo. Eu podia passar por eles sabendo que eu não ia ouvir nada. Enquanto aqui no Brasil, se eu tô 3 horas da manhã andando num beco escuro com 5 homens, eu dou a volta. Então lá isso era bem diferente. A cobertura da mídia também era muito diferente, porque as modalidades femininas e masculinas estavam na mídia na mesma proporção. Então era muito comum eu receber o jornal em casa e a capa ser algum time feminino, de alguma modalidade. As playoffs, quando eu estava lá, estavam rolando as playoffs do campeonato de basquete e de handball, os campeonatos nacionais da Islândia. E todos os jogos femininos e masculinos eram transmitidos na televisão, as entrevistas, as coletivas de imprensa. Então a cobertura também era muito homogênea, assim, não tinha esse negócio de só futebol masculino e pronto, como é no Brasil. Pessoal, segue colocando, interagindo com essa sua resposta. Inclusive a Karina Garcia coloca novamente: temos que ser o triplo mais competentes, deixa entre aspas, para sermos validadas. Triste realidade. A Tati Freitas também colocou: me espelho bastante em você, principalmente falando do esporte. Eu amo, tipo, muito. Foi daí que bati o martelo no que eu realmente queria, jornalismo. Ela coloca de novo: nossa, sim, eu sou uma apegada em futebol, e assim muitos homens já chegaram para perguntar se eu entendia sobre.
A Raquel Almeida faz um questionamento relacionado também. Já pergunta aqui para você. Já pensou em desistir da profissão por conta do preconceito? Eu não pensei em desistir de ser jornalista, mas já pensei em desistir de estar em lugares onde eu trabalhava, de cobrir determinados eventos. Isso eu já pensei. Eu amo ser jornalista. Eu sempre gostei de contar histórias, sempre fui muito comunicativa. Uma coisa que eu amo no jornalismo é porque o jornalismo é muito abrangente e eu sempre gostei muito de vários assuntos. E no jornalismo eu podia falar sobre qualquer coisa, eu podia falar sobre esporte, política, ciência, turismo, cultura. O jornalismo é muito abrangente. Eu sou apaixonada por essa profissão. Mas alguns ambientes foram muito tóxicos na minha vida e eu já pensei em desistir de estar em determinados lugares, em determinados ambientes, trabalhar com determinadas pessoas, mas da profissão jornalista eu nunca quis desistir, não. É isso aí. Ficou, permaneceu e conseguiu. Você chegou, né, no exterior. O pessoal, inclusive, falava muito no curso que você, inclusive, acabou selecionando a D360 a respeito do jornal do correspondente internacional. O pessoal comentava bastante, principalmente voltado a essa questão, né, de você vencer essas barreiras do preconceito e conseguir provar cada vez mais que isso aqui no Brasil acaba sendo uma característica muito atrasada da mentalidade das pessoas, em comparação principalmente a outras culturas e outras nações. É algo, inclusive, que a Neila coloca aqui nos comentários: cultura e educação, diferença de um povo. Sonho que isso aconteça no Brasil. E realmente é algo que a gente almeja cada vez mais ver presente aqui no nosso país, para acabar lidando cada vez, né, mais e mais com esse cotidiano. E aproveitando para fazer uma interligação com isso que você falou, recentemente você publicou um vídeo no seu Instagram no qual você está fazendo uma cobertura na frente do Santiago Bernabéu e é atrapalhada, interrompida até por muitos homens, torcedores do Real Madrid, no qual os comportamentos que a gente percebe no vídeo ultrapassam o desrespeito, de certo modo, já chegam ao abuso. Que tem homens lá que, né, nitidamente te beijam, se oferecem, enfim, uma coisa totalmente revoltante. Como foi para você se adaptar, não digo se adaptar, mas ter que lidar com esse tipo de situação, principalmente num país que você, né, não era o Brasil, estava fazendo uma cobertura fora? Já foi um choque também, porque quando eu fui para Madrid, eu já estava na Islândia, tinha alguns meses. E lá na Islândia eu nunca tinha passado por isso. Lá na Islândia, a galera é muito educada e respeita muito todo mundo. Então, lá na Islândia, eu sempre era tratada com muito respeito, como uma profissional que estava trabalhando e muitas vezes se ofereciam para me ajudar ali quando viam que eu estava sozinha, que eu precisava de alguém para me ajudar a carregar o computador. Muitas pessoas se ofereciam para me ajudar, eram muito prestativas. E aí, de repente, eu saí daquele país onde estava sendo relativamente tranquilo gravar sozinha, por, né, estar rodeada de pessoas que respeitavam muito o trabalho que eu estava fazendo ali. E aí eu fui para frente de um estádio sozinha, e aí foi completamente diferente, né? Aí já foi. A cultura espanhola se assemelha muito à cultura brasileira, né? Essa cultura latina. E aí foi bem. O vídeo mostra, né? O tanto que foi difícil. Eu não consegui falar um minuto sem ser interrompida nenhuma vez. Eu cheguei no estádio com 2 horas de antecedência, eu estava muito empolgada para fazer essa cobertura. A final da Champions League ia ser transmitida em salas de cinema aqui no Brasil. E pediram esse boletim para ser exibido nas salas de cinema. E eu fiquei super empolgada. E aí cheguei com 2 horas de antecedência, coloquei a câmera no tripé e o tempo inteiro sendo interrompido, o tempo inteiro a galera entrando. E o pior eram os homens que vinham me beijar, que já vinham tocando em mim, que tomavam o microfone da minha mão. A festa que a galera fazia atrás de mim e tal, isso é normal, né? Normal, a torcida tá empolgada, torcendo, gritando. Agora, tomar o microfone da mão de alguém, vir me beijar como se meu corpo tivesse ali à disposição deles, né? Como se meu corpo fosse público ali. Isso era muito complicado. E ao mesmo tempo eu tava com o uniforme da empresa, eu estava representando a empresa, então eu não podia começar a xingar todo mundo ali, porque eu estava ali, né,
completamente uniformizado, não podia causar alguma treta, algo que pudesse, enfim, me complicar a empresa que eu trabalho. Então foi um dia que eu voltei para casa muito frustrada, assim. Foi maravilhoso, porque daquele momento eu entrei no Santiago Bernabéu. O jogo estava sendo na Ucrânia, né? O jogo estava sendo em Kiev. Mas o Santiago Bernabéu colocou telões, né, no gramado, eram 8 telões. Um evento que o Real Madrid preparou, eles venderam ingresso para a galera como se o jogo tivesse sendo realizado ali. Os ingressos esgotaram com 4 dias de antecedência, eram 80 mil torcedores dentro do estádio para assistir a transmissão de lá. E eu pude estar ali, bem no gramado, assistindo a transmissão dos telões, com 80 mil torcedores na arquibancada, gritando, torcendo. Então foi arrepiante. Mas eu voltei com aquele gostinho amargo de não ter conseguido entregar o boletim, de não ter conseguido fazer essa parte da cobertura. É muito complicado por fazer uma cobertura assim fora do estádio, ainda mais em época de festa. O pessoal realmente não deixou você trabalhar nem depois do vídeo, que você outros momentos assim. E depois do jogo, eu fui tentar fazer entrevistas com a galera, porque o povo já estava muito bêbado. Eu fui fazer um povo fala, porque o Cristiano Ronaldo tinha acabado de dar a entender que ele estava querendo sair do Real Madrid, que ele poderia não continuar no clube. E aí eu fui fazer um povo fala para ver o que os torcedores achavam disso, do Cristiano Ronaldo saindo do Real Madrid. E a galera tava muito bêbada, tanto que eu mandei umas 30 sonoras, assim, de entrevista que eu fiz com o povo na rua. Mas eles não conseguiram aproveitar que eles falaram, Karina, a galera tá muito bêbada, a gente não vai botar na televisão, não. E aí depois, no dia seguinte, foi bem legal, porque aí teve a festa do título, né, na cidade, o time chegou com a taça, e aí teve aquele desfile no trio elétrico, e aí, né, os jogadores desfilando com a taça da Champions. Eram milhares e milhares e milhares de torcedores tomando as ruas da cidade. Aí foi algo incrível. Mas como eu estava sozinha, era sempre desafiador, porque eu estava ali no meio de uma multidão, carregando 30 quilos de equipamento, com câmera, tripé, microfone, os equipamentos de iluminação, tudo nas costas, e ao mesmo tempo preocupada também, porque se algum equipamento daquele sumisse, aí já tinha acabado meu trabalho ali. Então, eu ficava sempre alerta, carregando pesos de equipamento, mas ao mesmo tempo eu conseguia viver a emoção do que estava acontecendo ali. A Karina Garcia até faz um gancho com essa questão, né, da diferença cultural voltado à igualdade de gênero. Ela pergunta, e quando sai o livro desse choque de realidade entre os países, culturas e diferenças gritantes entre as relações de gênero? Algo a se pensar. Na Islândia, todas as observações que eu fazia acabaram virando matéria, né? Ou matéria para o site, ou matéria para a TV. Na época que eu estava em Sevilha, eu não tinha onde publicar matéria, então eu ia anotando e no final das contas as observações viraram o meu TCC, né? O livro que foi meu TCC. Agora lá na Islândia tudo acabou virando matéria. Mas quem sabe um dia, né? Eu não paro para escrever alguma coisa sobre isso. Para o pessoal que não sabe, a Karina também é escritora, autora da obra Touros, Tapas e Meias Pretas. Ela escreveu embasado, foi na verdade direcionado ao seu TCC, foi isso? Foi bem despretensioso, na verdade. Como eu comentei, eu fiz um ano do curso em Sevilha e quando eu cheguei lá, 4 fatos me chamaram muito a atenção por serem muito diferentes da nossa cultura. E aí eu publiquei no Facebook 4 fatos que me chamaram a atenção nas minhas primeiras 24 horas em Sevilha. E aí o post bombou na época. Eu não estava acostumada com isso, e aí de repente eu tive um monte de curtida, aí eu fui seduzida, né, pelos likes, aí eu falei, não, amanhã eu vou escrever mais. E aí no dia seguinte eu escrevi mais 4 observações que me chamaram a atenção na cidade. E aí também bombou. E eu comecei a escrever toda semana 4 observações sobre Sevilha, que eram muito diferentes do que a gente estava acostumado aqui no Brasil. E acabou virando uma série mesmo. Alguns blogs de viagem começaram a me chamar para escrever para eles. Pessoas que eu nem conhecia que estavam viajando para Sevilha para pedir dicas de viagem. E aí, no final das contas, eu voltei para o Brasil com uns 800 fatos sobre Sevilha, né? Essas observações que começaram muito superficiais acabaram se aprofundando na história da cidade,
na influência árabe, na arquitetura, na gastronomia. Então, voltei com muitos fatos sobre a cidade. Né? Na época de fazer meu TCC, eu mostrei para o meu professor e perguntei: o que você acha Você acha que rola de fazer alguma coisa com isso? E aí ele falou: Karina, acho que você tem que fazer um livro-reportagem sobre Sevilha. E aí eu comecei essa ideia do livro. O meu orientador, que é da área do jornalismo literário, falou que achava que eu tinha muito jeito com crônica e que eu podia fazer um livro de crônicas. E aí virou um livro de 40 crônicas sobre meu tempo lá em Sevilha. E aí depois que eu me formei, o livro acabou sendo publicado. 3 editoras se interessaram pelo livro e aí ele foi publicado pela Outubro Edições. E quando me mandaram para a Islândia, os meus chefes tinham lido meu livro e eles me disseram que eles queriam que eu fizesse com a Islândia o mesmo que eu tinha feito com Sevilha no meu livro. O livro foi essencial para eu ter conseguido ser aprovada no passaporte. E eles disseram que queriam que eu apresentasse a Islândia para o Brasil da forma como eu tinha apresentado Sevilha no meu livro. E por meio de toda essa relação cultural que você teve, tanto com Sevilha, assim como também durante o período que você esteve na Islândia, de que modo você notou o consumo de notícias desses países vindas do Brasil? Como eles consumiam, não só do Brasil, mas como que eles trabalhavam com essa transmissão noticiosa para com a população deles, trabalhando com outros correspondentes, ou até, quem sabe, também vinculado ao esporte, transmitiam o esporte brasileiro lá? Como é que funcionava isso? Lá eu fiquei mais inteirada mesmo dessa parte esportiva, que era onde eu estava focada, né? Lá eles acompanham muito o esporte inglês. Eles têm muito essa conexão com a Inglaterra. O país mais perto da Islândia é a Groenlândia, mas depois da Groenlândia é a Escócia, é o Reino Unido ali. Então eles acompanham muito o futebol inglês, por exemplo. Eles são apaixonados pelo futebol inglês. Todo mundo lá tem um time da Inglaterra, acompanha a Premier League. E, e assim, eles têm muitas empresas que fazem streaming, né? E aí eles vêm de tudo. É muito interessante. Teve um cara que me procurou quando eu tava lá, que ele tinha uma empresa de streaming chamada Oz.com, oz.com. E ele veio me dizer, tava rolando a Copa América feminina aqui na América do Sul. Ele veio me dizer que estava muito afim de transmitir a Copa América e que ele foi atrás dos direitos de transmissão e que disseram para ele que ele podia pegar de graça porque ninguém queria transmitir a Copa América na América do Sul. Estava rolando no Chile e ninguém queria transmitir. O Brasil estava ganhando todos os jogos de goleada, o campeão da Copa América ia ganhar a vaga na Olimpíada de Tóquio e ninguém aqui no Brasil estava sabendo que estava rolando Copa América. E aí esse cara dessa empresa islandesa veio me pedir para participar das transmissões porque ele queria transmitir a Copa América Feminina lá na Islândia. E realmente tinha muita audiência, a galera realmente acompanhava. Os islandeses sabem mais da seleção feminina do que os próprios brasileiros, da seleção brasileira feminina. Eles acompanhavam os jogos da Argentina, da Colômbia, davam pitaco, falavam, e chamavam jogadores pelo nome. Nossa, essa Soledad aí não tá jogando bem, já faz uns 5 jogos já. Tipo, eles sabiam tudo. Eles realmente se interessam. Como eles não têm um esporte forte, né? Como o esporte islandês não é profissional, eles acabam acompanhando os campeonatos de outros países, né? Mas o campeonato mais forte para eles lá é o campeonato inglês. É o que eles acompanham com mais... né? São mais ferrenhos acompanhando. E eles mantêm essa ligação, essa conectividade com o esporte brasileiro, pelo menos próximo assim, ou é uma disparidade muito grande com essa interligação com a Inglaterra? Realmente a disparidade é grande. Eles não acompanham muito o esporte brasileiro, não. Eles acompanham muito os jogadores brasileiros que jogam na Inglaterra. E lá na Islândia, por exemplo, a maior torcida é do Liverpool. E eles ficavam indignados porque o Gabriel Jesus era titular e o Firmino não. E eles ficavam tentando entender por que o Firmino não era titular, porque eles acham o Firmino muito melhor do que o Gabriel Jesus. Então eles acompanham muitos jogadores brasileiros que jogam na Inglaterra. Agora, o futebol brasileiro, eles realmente não... Acabou chegando lá, acabou repercutindo lá quando o Cruzeiro fez a blusa em homenagem à Islândia, né? Fez aquela camisa homenageando a seleção islandesa. Aí eles, pô, que legal, time brasileiro homenageando a gente. Mas eles não acompanham tanto o campeonato brasileiro, não.
Eles acompanham mais campeonatos de seleções mesmo. Então, Copa América, Copa do Mundo, Copa das Confederações, campeonatos que reúnem seleções, eliminatórias, aí eles acompanham. Agora, os times daqui do Brasil, por exemplo, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, eles não acompanhavam, não. A Karina Garcia questiona: os jogadores tinham outra profissão pelo que li. Existia algum salário para os jogadores da seleção? Os jogadores, quando eles estão na seleção, né, quando eles são convocados, eles recebem a diária, né? Mas, por exemplo, dos 23 jogadores convocados para a seleção islandesa, só um atuava na Islândia. Os outros 22 atuavam fora do país, porque a Islândia não tem o futebol profissional. Lá na Islândia, todo mundo é amador. Lá na Islândia, todo mundo tem algum emprego e aí treina futebol quando sai do trabalho. Futebol é um hobby. Então, esse único jogador que estava na seleção islandesa, o Sævarsson, zagueiro, camisa 2 da seleção islandesa, ele trabalhava como pescador. Ele era pescador durante o dia e à noite ele treinava. E o técnico da seleção, né, que é dentista, e ele deixava bem claro que a prioridade dele era o consultório dele, era ser dentista. Ele atendia as pessoas no consultório e quando ele tinha um tempinho livre, ele treinava a seleção islandesa. O caso do treinador dentista também, essa história repercutiu bastante. Agora, os outros 22 jogadores atuavam em outros times, em outros países, para poder receber um salário, porque lá na Islândia é completamente amador. A galera faz por paixão mesmo, por hobby. A Islândia foi o primeiro país do mundo a estabelecer igualdade de gênero salarial, naquela questão voltada a homens e mulheres receberem mesmo salário, mesmas bonificações pós-jogo. É assim em todos os esportes lá? Como é que eles predefinem como eles pontuam essa questão? Sim, e foi muito recente, é muito louco isso, né? Eu estava lá em 2018 e aí tinha sido o primeiro país a tornar ilegal que homens e mulheres que desempenhem uma mesma função, que estejam no mesmo cargo, que eles recebam salários diferentes. Virou lei. Então era ilegal que homens e mulheres tivessem essa disparidade salarial, homens e mulheres que estejam ali na mesma função. E isso também se refletiu no esporte, né? Então, os valores das diárias e bonificações eram os mesmos para homens e mulheres. Também a estrutura de treino, né? É muito comum a gente ver estruturas de treino diferenciadas para seleções masculinas e femininas. Então, enquanto os homens têm os melhores campos de futebol, a melhor academia e psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, as mulheres não têm nada, né? Isso é muito comum em outros países, aqui no Brasil. E lá não, eles usam a mesma estrutura, são os mesmos médicos, os mesmos psicólogos, nutricionistas, os mesmos campos, a mesma academia, é tudo muito igual. E era muito comum até que jogadoras de futebol, mulheres, apesar do esporte ser amador, às vezes eles recebem uma ajuda de custo ali, nada que os torne ricos, mas eles recebem uma ajuda de custo. E era muito comum que as jogadoras recebessem, às vezes, até mais do que os jogadores. Dependia muito do destaque deles, do renome, às vezes era um jogador internacional, uma jogadora internacional, tipo a Thaisa, que jogou muitos anos aqui na seleção brasileira. Ela estava jogando lá na Islândia, no Grindavik, e ela era uma das jogadoras que mais recebiam no país, entre homens e mulheres. Então é bem, bem igualitário lá nesse sentido. A Karina Garcia coloca aqui: não deu vontade de ficar por lá? Tirando o frio, tá parecendo um paraíso. Foi muito duro esse desapego? Foi difícil ir embora. Não, eu acho que eu não conseguiria morar lá pro resto da vida, porque é muito frio e não esquenta nunca. É frio o ano inteiro. Então eu saí de lá no auge do verão e a temperatura máxima que eu peguei foram 11 graus. E a galera de regata, tomando sorvete, verãozão para eles. Lá eles diziam que se algum dia fizesse 20 graus ia ser feriado no país, mas eles não sabiam se era verdade ou não, porque nunca tinha feito 20 graus. Então é frio o ano inteiro. Eu não sei se eu ia conseguir ser feliz no frio para sempre, mas que eu sinto saudade de muita coisa, eu sinto. Foi difícil voltar para essa realidade daqui do Brasil. E, Karina, voltando num algoritmo todo, desde tudo que você contou, que trouxe aqui pra gente,
Como você avalia a importância dos idiomas nesse trabalho do mercado no exterior? E faz muita diferença. Para você trabalhar se você quer trabalhar fora do país, a principal ferramenta que você tem que ter é o idioma. E quanto mais idiomas você tiver, mais oportunidades você vai ter. Então, eu trabalhando na Islândia, por exemplo, era essencial que eu tivesse o inglês fluente. Se eu não tivesse inglês, eu não ia conseguir fazer nada lá. E era muito tranquilo também para ir conversar com outros jornalistas. Por exemplo, rolaram 2 amistosos da Islândia antes da Copa do Mundo. E foram alguns jornalistas italianos, porque na época, como a Itália estava fora da Copa, na época os jornais italianos estavam dizendo que o país iria torcer para outra seleção azul, que era a Islândia. A Itália iria adotar a seleção islandesa na Copa do Mundo. E muitos jornalistas italianos estavam ali com muita dificuldade de comunicação com os islandeses, alguns não tinham muito inglês. Então, mas eles falavam espanhol, o italiano muito parecido com o espanhol. Então, eu acabei conseguindo fazer muitos contatos de jornalistas italianos e ajudando esses jornalistas com as reportagens deles, com as entrevistas, com as matérias, porque eles estavam ali apanhando um pouco com o inglês, mas a gente conseguia se comunicar em espanhol e eu fazia ele as traduções. Mas nessa parte de contatos, de redes, quanto mais idiomas você tiver, mais jogadores você vai conseguir entrevistar. Se for um país que tenha muitos jogadores estrangeiros, isso faz muita diferença. E lá na Islândia eles tinham essa adaptabilidade com o inglês também, além do próprio idioma nativo deles. Ou tinham com outras também, de outras nações. Eles também falam dinamarquês, porque até a década de 40 a Islândia pertencia à Dinamarca. A Islândia se tornou independente só na década de 40, faz muito pouco tempo. Então, eles ainda têm essa bagagem do dinamarquês, né? As crianças aprendem o inglês e o dinamarquês na escola. E as crianças, desde cedo, têm esse contato com o inglês. Até, por exemplo, quando elas estão em casa vendo desenho animado, os desenhos animados eles não eram dublados em islandês. As criancinhas já viam desenho animado em inglês. Então, desde pequenas, elas já estavam vendo desenho em inglês. Era Peppa Pig em inglês lá em todas as televisões, assim. Então, para eles era muito tranquilo falar inglês, ou islandês, ou dinamarquês. E, Karina, nosso tempo está quase batendo por aqui. Eu queria fazer um último questionamento antes de encerrar. O que você aconselharia hoje para os futuros jornalistas que almejam trabalhar nessa área? O que eles precisam para chegar definitivamente preparados nesse âmbito profissional? Falando de esporte ou jornalistas em geral? Pode direcionar mais ao esporte também, mas, de certo modo, as características abrangentes nessa área. Eu acho que para o esporte é muito importante consumir esporte, consumir programas esportivos, para ir pegando a linguagem do jornalismo esportivo, para ir entendendo o que é pauta e o que não é no jornalismo esportivo, como são feitas as transmissões, como são feitas as entradas ao vivo, as coberturas. É muito importante estar consumindo esporte. Para quem quer ser correspondente, como eu falei, muito importante se virar mesmo, se virar nos 30, dar um jeito. Você pode não ser o melhor em tudo que você vai fazer. Eu, por exemplo, eu apanhava muito com a edição de vídeo. Era o que eu mais sofria, era edição de vídeo. Mas se virar, entregar, não chegar de mãos vazias. Você não pode ter muita vergonha, tem que botar a cara a tapa mesmo, tem que pedir ajuda quando você tá sozinho, tem que ir pedir entrevista mesmo, não pode ter vergonha. Se preparar mesmo, investir em idiomas. Idiomas são muito importantes para quem quer ser correspondente internacional. E é isso, assim, se preparar como um jornalista completo. Hoje em dia, está ganhando muito espaço esse vídeo repórter, né? Que é o jornalista que faz tudo. É o que sabe filmar, gravar, editar, entrar ao vivo. É o que vai com uma câmera para qualquer lugar do mundo e consegue enviar um material redondinho. Então, investir nisso também. Aprender a editar vídeo, fazer cursos nessa área também pode ajudar bastante. Ver tutorial no YouTube. Eu via muito tutorial de edição de vídeo para aprender, porque era o que eu tinha mais dificuldade.
Mas é se preparar também em todas essas funções, né? Você se tornar multiplataforma. É isso aí, então. Uma dica específica para quem almeja trabalhar nessa área da correspondência internacional em âmbito esportivo, uma área aí que vem chamando cada vez mais atenção em rede social também o pessoal com esse avanço tecnológico, massificação de uso do Instagram, outras redes sociais, o pessoal acaba fazendo muitas coberturas e de certo modo também inspirando muita gente que almeja chegar nesse âmbito esportivo a estar roteirizando aí sua trajetória na profissão. Karina, te agradeço imensamente a participação, a disponibilidade, o conteúdo, toda a riqueza do material que você trouxe para falar aqui conosco. Foi, olha, de suma importância não só para mim, mas para todo mundo que acompanhou e que vai ainda acompanhar a live posteriormente. Muito obrigado mesmo. Eu é que te agradeço, foi ótimo. Adorei bater esse papo com você. Agradeço todo mundo que estava aqui participando, adorei as perguntas. Foi muito legal. Muito bom, obrigada. Gratidão imensa a todos também que participaram desse encontro. Sugiro aí ficarem acompanhando cada vez mais o perfil da Karina. Ela vai atualizando sempre, postando novidades como jornalista esportiva. Eu também pretendo trazer mais entrevistas aqui para vocês no perfil. E é isso aí. Também dando aquele último recado, né, para o pessoal inteiro aí, como um todo, se cuidar, a pandemia, fique em casa, preservar a vida para que logo mais a gente possa sair dessa e voltar com as atuações profissionais no externo, que a gente está com saudades, né, Karina? Oh, demais. Certinho, então. Um abraço para todo mundo. Obrigado pela participação. Até a próxima. Valeu, gente.